Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 24 de março de 2025. Hoje falaremos sobre a areia amarela que vai atingir o Japão a partir de amanhã, meio-dia especificamente, então vamos ficar em alerta com relação a esse aviso. Mais detalhes com relação ao arroz no Japão, que continua disparando o preço. Parece que a alta não vai ter fim, mas ao mesmo tempo temos as contramedidas que estão sendo tomadas pelo governo japonês. A gente vai acompanhar de perto essas ações. As cerejeiras, mais conhecidas como sakuras, que vão florescendo nessa época do ano, e também outras questões muito importantes, como o acompanhamento do incêndio florestal na província de Ehime, que está nesse momento aí muito preocupante. Então, tudo isso e muito mais, já sabe, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. Essa é uma das melhores formas de garantir que vocês vão receber os conteúdos diariamente, principalmente garantindo o engajamento aqui do nosso lado também. Então, vamos lá. Começando pela primeira notícia, não menos importante, a gente vê aí que o preço do arroz continua disparando. O preço médio do saco de 5 quilos atinge, nesse mês de março, o preço de 4.172, que é mais do que 100% do mesmo período do ano passado. A situação ela é bastante preocupante, a gente não pode negar isso. De fato, como a gente vem trazendo nos noticiários anteriores, a tendência do aumento do arroz era de fato uma constante, mas ao mesmo tempo algumas medidas estão sendo tomadas. A primeira delas é com relação à medida que está sendo tomada pelo próprio governo, que está com um estoque de arroz disponível e em breve vai distribuir basicamente aí para os principais supermercados este arroz com subsídio, que deve ser vendido pela metade do preço que atualmente está sendo comercializado. Ou seja, um saco de 5 quilos deverá ser comercializado por 2.000 ienes, que é o mesmo preço que era pago no mesmo arroz há um ano atrás. Então, essa é a perspectiva, pelo menos, para as próximas semanas. Os lotes ainda não foram distribuídos e é por isso que o preço ainda não abaixou. Então, uma vez que os lotes sejam distribuídos para os supermercados, ele vai ficar num local específico onde o preço vai estar destacado, não vai ficar naquela pilha padrão de arroz e, consequentemente, vai ser mais fácil para vocês identificarem qual é o arroz mais barato. Essa é uma novidade que vem, obviamente, para ajudar a população, até porque os preços estão bastante preocupantes. Uma outra notícia com relação ao arroz é a possibilidade de estocá-lo por mais de um ano. Existem diversas técnicas que estão sendo desenvolvidas para que o arroz dure pelo menos 5 anos. Essa é uma novidade com relação à questão de estoque do arroz, até porque ele basicamente um ciclo anual. Então, dificilmente o Japão comercializa um arroz que tenha mais de um ano de idade. Apesar disso, importante ressaltar, grande parte desse arroz que está entrando agora, que vai ser vendido por metade do preço, é safra de 2023, ou seja, que foi feita a colheita em 2024, então ele tem aí mais de um ano de idade. Pois é, então é um arroz um pouco mais ressecado, um arroz que tem que ter todos os cuidados, não está estragado, obviamente, mas não tem a mesma qualidade que esse de 4.000 ienes que está sendo vendido agora. Então, essa é a primeira informação. A gente vai falar agora também da questão da areia amarela que vai atingir o Japão, mas antes, recado rápido de passagens aéreas. Pois é, tem muita gente pesquisando, mas não está encontrando nada que realmente seja interessante com relação à passagem aérea, principalmente para a saída do Brasil. Mas a solução, ela já existe. Se você quer uma viagem de 90 dias, Brasil, Japão, Brasil, Tóquio, Brasil, Osaka, tem valores agora de até 199.000 ienes, que você não vai encontrar em nenhuma agência aqui do Japão, só vai encontrar na Ajisai. Para entrar em contato é muito simples, manda mensagem 11 930 30 0101, coloca mais 55 na frente, compara com qualquer agência do Japão. Pode ter certeza que se alguma agência do Japão oferecer um preço menor, a Ajisai consegue cobrir Rota Brasil-Japão, beleza? Rota Japão-Brasil é tabelado e todas as agências praticam preço relativamente parecido, então o que muda é mais o atendimento e as condições de pagamento e uma questão do serviço.
E vamos lá, então, falando agora sobre essa areia amarela que vai chegar no Japão amanhã, começando aí por volta aí, no caso, já, na verdade já tá chegando hoje à noite, mas vai ser mais visível amanhã durante o almoço e principalmente até o final do dia. Então, no dia 26, na manhã do dia 26, já vai ser possível observar, né, a precipitação, a sujeira considerável dessa areia amarela. E só para tirar também algumas questões relacionadas a essa areia amarela, tem muita gente que não sabe o que é isso, porque vem da China, deve ser algum tipo de poluição. Não tem nada a ver com isso, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, isso vem da região lá da Mongólia e quando, nessa época do ano, principalmente, existe todos os fatores climáticos que favorecem com que essa areia ela seja transportada, então, dessa região, no caso da Mongólia, até o Japão, passando pela China. Então, assim, não tem nada a ver com poluição, não tem nada a ver com essa questão de fábrica da China. Muito pelo contrário, é um fenômeno que acontece muitas vezes por ano, infelizmente. E para quem tem problemas respiratórios, tem dificuldade para respirar, principalmente alergia nessa época do ano, na primavera no Japão, claro que esse vai ser mais um agravante. Os hospitais estão lotados. Eu, particularmente, estou com alguma dificuldade aqui para poder respirar, principalmente desempenhar o trabalho aqui para vocês normalmente. Estou tendo uma dificuldade para recuperar o fôlego, mas é normal, principalmente nessa época do ano que tem essa questão da areia amarela, enfim, o clima está um pouco mais seco de costume, então tem vários fatores que contribuem para que, digamos, nessa época do ano a gente tenha um pouco mais de dificuldade na questão respiratória, tá? E mais detalhes com relação ao sakura, já começa a florescer. Para quem foi aos parques, principalmente da região de Tóquio, já é possível observar o início do processo do sakura, depois de uma virada de tempo muito expressiva. A gente teve temperaturas negativas há poucos dias atrás, por exemplo, aqui em Kobe. Inclusive, teve uma nevasca aqui há poucos dias atrás, numa montanha próxima, e o clima inverteu totalmente, uma temperatura típica de primavera. A temperatura, inclusive, em alguns locais do Japão, passa de 25 graus. Realmente algo bastante notável. Então, é a semana que vamos ter o florescer do sakura em grande parte do Japão. Vai ser bem bonito. Aproveita esse fenômeno. A gente vai gravar nas ruas, porque merece. É uma vez por ano, período muito curto, e vale a pena a gente trazer aqui para vocês essas imagens. E mais detalhes com relação aos incêndios florestais que estão atingindo a região de Okayama e Ehime, duas províncias que estão sendo afetadas, portanto, por conta desses incêndios florestais. Muita gente acredita que sejam, obviamente, causados pela própria ação da natureza. Então, não são incêndios que são propositais, né, ou tem a interferência direta e contínua do homem, né? Apesar de que a gente não sabe como ele pode ter iniciado, né? Como esse incêndio pode de fato ter começado. De fato, o incêndio ele está incontrolável, o clima seco não ajuda muito e principalmente os fortes ventos contribuem para que de fato o fogaréu, de forma geral, todo esse incêndio ele se amplifique e expanda a sua área. Então, realmente, uma situação bastante complicada. Atualizaremos vocês diariamente com relação a esse tema, mas a área atingida realmente já é bastante expressiva. Então, eu vou trazendo aqui mais atualizações para vocês. E agora uma notícia, mas presta atenção, que eu não gosto muito de comentar sobre assuntos de política, mas eu já vou deixar um comentário aqui. A gente não aceita comentários de política aqui, já tem moderação automática, inclusive. Então, por gentileza, o comentário de esquerda, de direita, pra gente não importa qual que é o seu posicionamento político. E para vocês também, vocês não vão saber qual é o nosso posicionamento político, porque isso não interessa, não é o nosso foco do noticiário. Então, a gente vai trazer as notícias de forma imparcial e a gente vai ter visita, sim, do atual presidente da República do Brasil no Japão para tentar estreitar as questões comerciais. Vamos ver como vai ser essa visita, né? No final das contas, imagino que viajar pro Japão não seja com o intuito aí de perder tempo, principalmente porque a relação dos dois países precisa
melhorar. A última vez que o presidente em exercício do Brasil interagiu com o antigo primeiro-ministro, que agora foi alterado, eles selaram aquela questão com relação à isenção do visto dos brasileiros que gostariam de fazer turismo no Japão. Então, essa pode ser, inclusive, uma das medidas que podem ser prorrogadas a partir do ano que vem, uma vez que ela tenha tido prazo de validade. Então, vamos acompanhando também, porque isso é importante para fomentar o turismo brasileiro no Japão. Os números, apesar de, inclusive, fazendo um paralelo aqui, um parênteses, os números do turismo brasileiro no Japão, apesar de terem aumentado 30%, 40%, eles ainda são muito tímidos. A gente fala aqui de uma entrada anual de cerca de 80 mil brasileiros a turismo no Japão, sendo que o total de turistas que o Japão recebeu no ano passado foi 36 milhões. Né? Então, 80 mil no universo de 36 milhões não é nada, gente. Realmente é algo que pode melhorar muito. E eu acredito que ao longo do tempo, principalmente se os dois países forem fortalecendo as relações comerciais, é algo que pode ir mudando, né? A gente vai falar também sobre questões relacionadas à questão da defesa no Japão. O primeiro-ministro já disse que vai fazer mais investimentos na defesa, então, como a gente já havia previsto, vamos ter redistribuição orçamentária, ou seja, parte do orçamento que era designado para outras vertentes vai ser designado para a defesa, ou então o Japão planeja algum tipo de possibilidade de aumento de arrecadação e já sabe que quem paga a conta no final das contas é você, contribuinte, somos nós, contribuintes, de uma forma geral. Então vamos ficar de olho aqui com relação a isso, para ver o quanto que o Japão planeja de fato gastar ao longo dos próximos anos, porque isso vai ser determinante, principalmente para a gente saber o quão pesado isso vai ser no orçamento da população. E Osaka Expo, que vai acontecer no mês que vem, um evento muito aguardado, vai ter também um festival de turismo com foco em anime e mangá. Uma grande possibilidade aqui também para quem gosta da cultura otaku de conseguir uma imersão ainda maior nos pavilhões do Osaka Expo. Né? Essa é uma estratégia também de atrair um volume de turistas maior, principalmente porque o evento até então tem sido um desastre de bilheteria. Então, vamos acompanhando aqui, os ingressos do Osaka Expo estão disponíveis no site e ainda, inclusive, existe a possibilidade para quem não conseguir comprar pelo site, de comprar na hora, ali nos dias das exposições. Então, além das notícias que a gente trouxe hoje, saibam sempre que, além das passagens, empregos no Japão, a GSAI também trabalha com visto japonês, elegibilidade, compra e venda de ienes e muito mais outros serviços. Então, se você quiser ter acesso a esse serviço, é só mandar mensagem no WhatsApp e aguardar para ser atendido, beleza? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui no vídeo de hoje. Postamos um pouquinho mais tarde, um pouco de dificuldade respiratória, realmente, para a gente conseguir fazer essa gravação, mas está aqui para vocês, mais um noticiário completinho aqui para vocês até o vídeo de amanhã.